quem são seus guias? Então, lá em Mateus capítulo 23, versículo 10, está assim: nem sereis chamados guias, porque um só é o seu guia, o Cristo. Repete de novo, por favor. Então, o título é Quem são seus guias? Em Mateus capítulo 23, versículo 10, nem sereis chamados guias, porque um só é o seu guia, o Cristo. Então, continua aqui agora a Miramês. Vou esperar a Tânia aqui sentar. Ela tá. Então, vamos aqui ao Miramês. A primeira preocupação dos candidatos ao desenvolvimento mediúnico é saber quem são seus guias. Recomendamos que não deem tanta atenção e interesse a tal cogitação e recordem o que Jesus dissera a seus discípulos, anotado por João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tenhamos, pois, o Cristo como guia de todos nós, e os outros aparecerão como por encanto, sem que exijamos as suas presenças. Não vamos tirar de todo o direito, e esse não é nosso propósito, do médium interessar-se pela personalidade espiritual que o dirige ou acompanha. O que o bom senso clama é não tomar isso um fanatismo. O sensitivo de hoje, mormente o espírito, compreende e resguarda os deveres diante da função mediúnica. Encontra na comunicação um fenômeno altamente respeitável e, entendendo as leis espirituais do intercâmbio, deixa nesse tocante e, em primeiro lugar, a vontade de Deus, a espontaneidade. Nunca força comunicações, por saber que os espíritos superiores sabem mais do que os próprios médios, quando devem ou não se manifestar. O mundo espiritual elevado tem programação de todos os seus trabalhos. O seu tempo é todo esquematizado, sem que... Deixa eu pegar esse marca-página aqui. Sem que percam uma fração que seja de oportunidade. Todo o que se relaciona ao bem em todas as suas divisões, tudo o que se cogita em favor da caridade nas suas mais altas conscientizações, tudo o que o amor usa como eixo principal, é feito em nome de Jesus Cristo, para que Ele nos inspire e nos oriente em toda a execução. A mediunidade nos homens, para nós, é uma porta, se não ponte, que podem, se não ponte, que onde podem e devem transitar as nossas ideias. Todavia, abrir a porta e deixar livre o portilhão fica por conta do próprio medianeiro, que deve acrescentar o asseio indispensável aos canais que lhe pertencem. Podem notar que cada espírito que tem a missão de escrever mensagens por intermédio dos homens insiste no aprimoramento de seus tutelados, para que possam, com isso, ajudar a serem ajudados. Tudo no mundo, para o bom funcionamento, requer cuidados especiais. Em se referindo ao automóvel, o dono não deve esquecer da gasolina, do óleo, da limpeza e, de vez em quando, um check-up na sua engrenagem, pois o instrumento físico é um carro com maiores requisitos.
O pensamento é a gasolina, a palavra, o óleo, o esforço de melhorar todos os dias é o check-up. E o aprendizado, a limpeza. A lei é a mesma, sendo que no homem esprende em outra direção. Quando encontramos um instrumento mediúnico apropriado, sentimos contentes e a nossa alegria beneficia muito a quem serve de canal para nós. E esse benefício certamente é extensivo a muitas criaturas. Se quisermos as boas companhias espirituais, cultivemos as boas tendências, porque somos mais assistidos pelos nossos semelhantes. Os nossos guias são aqueles que atraímos com os nossos feitos. E Jesus, ele, o Cristo de Deus, é o pastor de todo o rebanho terreno. Ele é o guia principal de todos nós, por misericórdia humana e divina, sem que por isso nos assemelhemos a ele. Confiemos em Deus, escolhendo o mestre dos mestres como guia, analisando, meditando e procurando imitá-lo em todos os momentos, para que possamos emprestar aos espíritos elevados as nossas possibilidades, que por elas falarão aos outros. E quando apareceu numa nova mente, e quando aparecer na vossa mente a fome de saber quem são vossos guias espirituais, orai, esperai e entregai ao tempo que a revelação vem, sem que tanto vos esmereis nas preocupações. Enquanto o véu de Ísis não se rasgar, para que conheceis os vossos protetores espirituais, decorai e repete os versículos que tornamos a escrever. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia e o Cristo. É interessante essa mensagem que a gente já está num momento, já estamos num momento de transição, ou já está até se definindo essa transição. Tem pessoas que têm, em cima de uma leitura dessa, uma crença no acaso. E o acaso não existe. Na própria doutrina espírita é muito trabalhado isso, o acaso não existe. Mas por que o acaso não existe? Porque ou essa segunda-feira eu botei uma mensagem que é muito pertinente a isso tudo. Porque quando você muda, o teu mundo muda. Quando você compreende que você é o criador do teu mundo e você procura se modelar de uma forma reformada, numa moral, numa ética, numa mão dupla que vai e vem, que você sabe que tu vai receber o que você está dando, você começa a compreender e a se antenar em que frequência você está. Quando eu falo com o Valdemir, qual é a frequência que eu estou? Quando eu falo com a Tânia, qual é a frequência que eu estou? Quando eu falo com uma pessoa que eu nem conheço, qual é a frequência da conversa, da situação? Porque é aquilo ali que vai cocriar lá na frente, que vai voltar para mim lá na frente. Então, a gente tem que entender que eu sou o criador do meu mundo, mas como é que eu mudo o meu mundo? Quando é que eu mudo para uma forma melhor? Porque todo mundo quer uma forma confortável. E a gente não tem que se sacrificar, não tem que fazer essa mudança, mas de forma conscienciosamente pensada, estruturada, embasada numa crença de que sou eu o criador. Sou eu. Ninguém vem conversar comigo, falar coisas na qual eu não autorizei. Aquilo veio porque eu preciso daquela pessoa, falou daquela forma, porque eu abri guarda, eu co-criei para aquela pessoa vir. Então a gente tem que entender esse lado mais tranquilo
Porque para sair da ansiosidade, do nervosismo, da discussão, que aquilo ali vai cocriar mais situações dessas. E a gente ter essa preocupação, qual é a minha frequência? Porque é em cima dessa situação de que eu me mudando, eu me estruturando para estar equilibrado, o meu mundo vai vir de forma harmônica, equilibrada e do jeito que eu quero, confortável. Porque eu estou dominando essa expertise nesse mundo lúdico, que é criado por mim. Então, ele coloca aqui uma necessidade do externo. Eu até acredito que quando a gente era mais ignorante, a gente era conduzido porque era cego. Cego sendo guiado não por cego, mas por guias espirituais, de forma até colossal, a nos colocar no eixo. Mas hoje, com essa consciência mais expansiva, mais expandida, eu acho que esse assessoramento não é tão ferrenho, não é tão toda hora, porque já sabe, ele já tem como caminhar sozinho. Se ele bater com a cabeça ali, é porque ele não quer ver, ele não quer se reformar. Então o negócio é levar na cabeça, né? Que a gente vê uma leitura dessa, isso aqui vai te criar você ficar ali, crente da necessidade do externo. E pelo contrário, nós aqui com a visão mais expansiva, a gente tem que estar mais consciente ao nosso eu interior, ao nosso divino que habita em mim, e não ficar tão preocupado com o externo, né? Então, vou pedir o Elê para fazer a prece inicial, pode ser? Uhum. Nossos irmãos, nós agora estamos no momento de oração, de limpeza psíquica, para que nós possamos assim desembaraçar aquilo que está na dificuldade, mas no nosso alcance, porque somos filhos de um produto limpo, puro, perfeito. E assim nós entrando em fase de oração, essa limpeza, ela vem não pelaquela oração instantânea, mas por levarmos em conta que cada instante nós já estamos educados para providenciar essa solução. É a solução daquilo que nós almejamos, daquilo que nós precisamos, mas é uma conduta enquadrada totalmente na fraternidade. Assim nós agradecemos ao grande Mestre Jesus, esse guia e modelo universal. Os outros são a verdadeira personalidade do estudo mediúnico e que Jesus orientou a todos. Aliás, até na época, o Mestre falou: eu muito tenho a vos dizer, mas vossas mentes estão empedernidas, mas verei, mandarei para vocês o Espírito de verdade, o Espírito de verdade, que lembrará vocês tudo quanto tenho dito e trará para vocês a boa nova. Então, essa nossa lição de hoje já foi uma demonstração, é uma demonstração da boa nova. É o recado que vem do universo para que nós possamos subestimar a nossa mente e assim trazer para ela todo o conteúdo através dessa mediunidade dita aí. Então, nós aqui estamos agradecidos aos irmãos que se colocaram aqui
a convite do Em Busca da Verdade, como estão trazendo também irmãos para assistência, aqueles irmãos que já estão se lapidando, mas vêm receber uma orientação. Portanto, grande é a nossa visão, a responsabilidade pelo nosso amanhã, pelo nosso momento. E assim sendo, particularmente, vamos agradecer a Deus a união dos irmãos, a união fraterna de todos aqueles que nos encontramos e dispomos de um sorriso, de uma alegria, de uma tranquilidade, porque somos filhos do amor, somos filhos da verdade, das verdades. Então estamos com essa satisfação e um convite a todos, né, para nós vibrarmos nas nossas águas, para transformá-la em água fluidificada. Assim sendo, com o complemento da segunda parte que daqui a pouco virá, nós agradecemos mais uma vez e que esse conhecimento seja uma edificação na rocha para nunca mais sair de nós e que nós pretendemos assim, a cada degrau, a cada dia, a cada lição, modificar, melhorar, mostrar que nós somos de fé e através desse amor, dessa fé, nós irmos bem longe na caminhada espiritual. Assim sendo, muito gratificado por tudo, passo a palavra ao irmão Carlos para a continuidade da nossa obra. Obrigado, Ney. Vamos continuar aqui no livro dos médiuns. Deixa eu dar uma olhada qual é a leitura dos médiuns. Ah, não? E esse aqui leu? Também não. A gente leu. Pode dar sequência. Eu pulei. Agora, então aqui eu vou. Então aqui está na sequência, eu já pulei. Né? Eu pulei que eu achei que tivesse visto. Então, o capítulo 54, médio facultativo, então 160. Ou a outra não foi 160, a última vez que eu li. 160, 160 de novo. Segunda parte. Capítulo. É a mesma pergunta duas vezes. Será que repetiram? Dobrando, né? Eu vi que a última era 170, a mesma coisa. Mesma mensagem duas vezes. Médio facultativo e aqui é médio. Mas o assunto é efeitos físicos. Mas é a razão que nós vai dar uma. Eu veio 15 dias, eu não esqueci que era 160. É que é grande mesmo. Então, médios de efeito físico são mais especialmente aptos a produzir fenômenos. Essa lição já foi. Não, essa aqui é o livro dos médios, que ele está lendo agora. Está agora. 160. Os médios de efeitos físicos são mais especialmente aptos a produzir fenômenos materiais, tais como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos, etc. Podem dividi-los em médios facultativos e médios involuntários. E ele continua. Os médios facultativos são aqueles que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato de sua vontade. Para que todos possam ter conhecimento, os médios involuntários são aqueles que não querem colaborar ou não sabem colaborar ou não podem colaborar. Então, a gente está falando, então, podem ser involuntários, os médios facultativos são aqueles que têm consciência do seu poder. Boa vontade de fazer. Ele tem consciência de seu poder, que produzem fenômenos espíritas por ato de sua vontade. Então, isso aqui é o médio facultativo. Esta faculdade, se bem que inerente à espécie humana, como já dissemos, está longe de existir entre todos os mesmos graus. Então, todo mundo tem dentro de si a mediunidade, mas em graus diferentes.
Mas se há poucas pessoas nas quais seja absolutamente nula as que são aptas a produzirem os grandes efeitos, tais como suspensão de corpos pesados no espaço, a translação aérea e, sobretudo, as aparições, são mais raras ainda. Os mais simples efeitos são os da rotação de um objeto, das pancadas pelo levantamento desse objeto ou na sua própria substância, sem ligar uma importância capital a esses fenômenos. Nos empenhamos em não negligenciá-los. Podem dar lugar a observações interessantes e ajudar a convicção, mas há a se anotar que a faculdade de produzir efeitos materiais existe raramente naqueles que têm meios mais perfeitos de comunicação, como a escrita ou a palavra. Geralmente as faculdades diminuem no sentido à medida que se desenvolve em outro. Então vamos agora ouvir a Tio Deus. Então, agora no livro Filosofia da Mediunidade, médiuns facultativos são os que produzem fenômenos pela ação da vontade e em plena consciência. Agora, o que é facultativo? Ele tem assim a vontade ou não tem? Ele tem o poder de querer fazer quando quer? O encontro dos fluidos do médium e do espírito com quem sintoniza dá aos dois, na sutileza de tal conexão, o poder de produzirem o fenômeno. O facultativo aqui depende dos dois, não só de um só, né? Levantando corpos pesados e transportando objetos com a maior facilidade, operando pela vontade do médium que, em certos casos, é inspirado pelos espíritos sem ter ciência disto. Essa mediunidade não é comum nas pessoas. A história universal registra casos destes em vários homens de bem, por vezes considerados santos. Jesus foi o maior médium facultativo de todos os tempos. Ele se transportava sem que ninguém o percebesse para lugares distantes, bem como os outros corpos, quando precisava. A combinação médium-espírito faz com que a conjunção de forças anule a ação da lei da gravidade, e a mente comanda para onde quer que seja o corpo que se destina para tal ou qual lugar. O médium facultativo, quando encontra espírito em plena sintonia com o seu modo de ser, também libera ectoplasma com abundância, de modo que pode-se dar o fenômeno de materialização, movimento de objetos, escrita direta e outros tantos fenômenos visíveis e tangíveis. Já dissemos que a mediunidade em si nada tem a ver com a moral da criatura. A moral cristã indica os melhores caminhos, direcionando as faculdades para junto do amor e da caridade. Portanto, direcionada por Jesus e amparada pelos seus iluminados preceitos. O médium que esquece a moral, que esquece a educação cristã e a disciplina dos seus impulsos, é um barco sem remador, que se encontra à deriva no oceano da vida, por lhe faltar harmonia no centro da vida. Os seus deveres mediúnicos entram em curto-circuito, provocando graves problemas e infortúnios. Quantos médiuns deste tipo não voltaram a reencarnar em situações penosas para repararem o que fizeram no clima da irresponsabilidade, mas mesmo assim não estão esquecidos pela luz que, no silêncio da vida, os ajuda na repercussão para outras vidas onde poderão recomeçar nos caminhos que abandonaram. Aqui está de novo o julgamento e a condenação, né?
esse tipo de literatura que põe o julgamento e a condenação, aquele cara que não entende que ele mesmo é o criador do mundo dele, depois ele larga a religião e parte para uma mais facilitada, uma evangélica, uma umbanda, ou uma umbanda, um candomblé, que o negócio é se dar bem agora, o negócio é a prosperidade do dinheiro, não é a prosperidade da harmonia, do equilíbrio da sua vida. Não, é ter para comprar e poder mandar. Porque você fica toda hora questionando, será que é verdade, será que não é verdade, será que é isso, será que não é aquilo? Porque colocou, sabe, tudo assim numa mão externa. Você fica muito avaliando o que vai retornar para você em cima do acaso. E não é o acaso, é o retorno do que tu faz. Então esse negócio de colocar o julgamento, o juiz e a sentença é meio complicada quando o cara ainda não está muito estruturado nessa realidade da aceitação e da criação. A orientação do mestre para dar de graça o que de graça se recebe, será que foi aqui mesmo? De graça se recebe, é advertência urgente para todos os medianeiros. Os que não ouvirem esse chamado ficarão sujeitos à surdez e ao entorpecimento da compreensão. O mundo está assistindo o início dos tempos anunciado pelos profetas de todas as épocas, e os últimos anúncios estão sendo feitos pelas mensagens que vertem do céu à terra. Então aí já está um outro julgamento, de graça tu recebe, de graça tu tem que dar. Tem gente que ele só segue se ele pagar. Se tu der de graça, ele não vai seguir. Ele não vai seguir. Se tem um curso de graça, ele vai quando ele quer. Se tem um curso que ele pagou caro, aí ele... Carlos, eu entendi mal, você vai me dizer agora. Na pauta, lida por você, disse que o medianeiro que não se responsabiliza, que, vamos dizer assim, usa a mediunidade numa perda de tempo e está sujeito a mais tarde, outra encarnação, ter surdez. Foi isso que... você ser, né, ser surdez, é você ter que... O problema todo que é isso, é o julgamento e a sentença. Você não vem aqui porque você pecou, você veio aqui porque você criou uma carga, sabe, magnética negativa pesada em você. E tem que se desfazer dela. E você tem que diluir aquilo na próxima encarnação, nesse mundo lúdico daquilo, você entender e você diluir aquilo, para ir abrandando, para ir suavizando, para ir saindo aquilo de você e você voltar a não estagiar em frequências baixas, e sim mediana e superiores. Então também pode proporcionar outras coisas, né? Não, mas aí eu estou dizendo vibracional e não do materializado. Aonde está a tua frequência, ali vai materializar pertinente àquela frequência. A gente tem que entender que frequência é uma coisa, a materialização dentro de cada frequência que é de acordo com aquilo ali. Se você vibra baixo, vai materializar coisas baixas. De repente até tu quer dinheiro, mas aquele dinheiro vai te arrebentar lá na frente. Vai trazer briga, discórdia, discussão, e você está sempre vibrando baixo. Mas na tua intenção, eu estou com dinheiro. Mas você não está na paz, você não está na harmonia. Isso tudo é cego guiando cego, é você achando que está levando ouro e está levando estrume. Então, quer dizer, a gente tem que entender isso. Por isso que, no comentário que eu fiz aqui, que está muito bem explicado na mensagem que eu botei na segunda-feira no grupo, sabe? É você entender que você tem que estar na harmonia. Porque é assim que vai vir para você, na harmonia. Você não tem que estar afobado, desesperado, ansioso, nervoso, porque senão vai vir para você dessa forma. Então, primeiro, como está em Mateus 6 lá, primeiro
colocar o reino de Deus, que depois tudo será dado, vai ser agregado ali, mas você ainda não se harmonizou, como é que você vai ter harmonia dentro de você? Então a gente tem que entender isso aqui, esse dar de graça, para de graça receber, é dar da melhor forma. Aquele ali eu não posso dar de graça, senão ele vai faltar. Aquele ali eu vou cobrar. O outro no sapatinho fala, tu não precisa pagar nada não. Porque esse aqui eu sei que aquele ali é mais interessante. Quer dizer, você cria a sua mecânica. O que importa ali é o teu interesse. Qual é o interesse teu ali? Então as pessoas às vezes visam o dinheiro como o dinheiro seja do diabo, do capeta. O dinheiro é luz, mas conforme tu emprega o dinheiro. Tudo, até a água faz mal em grande quantidade. Então, quer dizer, você tem que entender como é que você manipula a riqueza. Isso ali é que vai dizer quem é você. Não é o tanto de riqueza que você tem, o tanto de riqueza que tu cobra, mas como é que tu manipula isso? Qual é o benefício que tu traz para você em cima disso? Às vezes é uma obsessão, às vezes não. Então, sendo usado todos os meios para a disseminação do Evangelho, e deste modo todos recebem a palavra de Deus e podem acordar do sono das ilusões, para a alegria das novas esperanças. Aos médios facultativos, nós alertamos para cuidarem e disciplinarem seus dons, pois, para tanto, já se faz presente para a humanidade a doutrina dos espíritos, facilitando o entendimento acerca das coisas espirituais, aumentando-lhe a fé de modo a terem mais esperança nos caminhos dos testemunhos. Mesmo que recebas pedradas dos que não são beneficiados pelo teu amor, continua amando. Mesmo que sejas injuriado pelos detratores, continua amando a todos sem distinção. Mesmo que o teu corpo físico se apresente danificado pela dor, continua tratando dele, sem esquecer do amor para com tudo e todos, pois a vida seguia dirigida pela justiça divina, que tudo vê, dando a cada um segundo as suas obras. Aqui ele coloca também, aqui ele já usou a justiça divina. Mas é interessante isso aqui, que é o seguinte, essa materialização, como é que ele colocou aqui? Deixa eu ver de novo aqui. O mesmo receberá as pedradas. Essa materialização do que está vindo ali é o melhor para você. Aí o Erlei vai falar, pô, o que eu tenho hoje é o melhor para mim? Eu fui queimado com óleo quente, eu hoje estou cego, e hoje tudo que tem para mim é o melhor para mim. Mas quando você finaliza esse histórico com um ponto final, aí você está certo. Só que na nossa vida não tem ponto final, aí que é a alegria de tudo. É sempre vírgula. Não tem ponto final. Por que a cegueira do Erlei é melhor para ele agora? Por que ele ter sido queimado foi melhor para ele naquele momento? Porque aquilo tudo veio, foi materialização dele. Mas Deus autorizou. Porque Deus está vendo o espírito, não está vendo o momento, o tempozinho que ele está aqui encarnado. Então, por isso que a gente tem que aceitar de forma completa a aceitação. Vendo a vida eterna e que tudo é uma vírgula. Isso aqui é uma vírgula, não é um ponto final. E tudo está fadado a ser o de melhor para mim. Se eu me queimei, se eu estou diabético, se eu estou isso, eu estou aquilo, se eu perdi o emprego, se minha mulher largou, é porque é o melhor para mim. E que isso aqui é uma vírgula. A vida continua e está para vir coisa melhor do que agora. Então a gente entender isso, que é criação minha, eu fui o criador disso, mas tudo vem para me beneficiar e não para me destruir. E por isso esse lado de condenação cria uma revolta, cria assim, vou chutar o balde, eu não aguento mais, porque você acha que vai vir coisa pior lá na frente, né?
Aí ele continua, lá em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Pelo contrário, conforme é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Volta a Milanês, comungando com a santidade da vida, com a harmonia do universo, com os postulados da doutrina dos Espíritos, acender-se-á uma claridade nova na tua consciência, iluminando primeiro o teu coração. Médios facultativos, examinai o vosso procedimento, e se tendes alguma coisa a consertar, fazei-o enquanto é tempo, mas lembrai-vos do melhor caminho que podeis trilhar, e que é Jesus. Que assim seja. É isso aí, Carlos. O melhor preparo para nós mesmos, talvez as pessoas indiretamente não saibam. E é por isso que existe muita, vamos dizer assim, ignorância a respeito. Ah, Deus foi mais justo com fulano e comigo não houve essa justiça. Essa justiça está dentro exatamente do nosso procedimento com comunhão com nós mesmos, com a nossa espiritualidade e procurar realmente ver se é espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela sendo bem desenvolvida, supera os terremotos da alma, porque as coisas vêm pesada, mas esse peso ele se torna uma pena, um algodão, um foco de algodão, se nós tivermos a superação interior. Mas a superação ela não vem assim de graça, ela vem através do conhecimento, do estudo. Aí, quantos, vamos dizer, dar um exemplo, o Aleijadinho, aquele que passou na obra Mineiro, que trabalhava com os pés. É impossível um ser humano se dotar de tanta força de vontade para fazer ferramentas, para fazer molduras com o pé. Então, como aconteceu? Aconteceu uma vez aí na vida, que eu soube, eu não soube de mais ninguém, já vi muitos casos assim, e vou guardando, colecionando, comparando o meu problema. Então, quer dizer, o que nós temos que passar não podemos botar na porta do vizinho. Agora, nós temos também que ter essa superação interior, buscando sempre as forças exteriores. Aí eu acredito que com cada um que acontecer, vai modificando. O elemento, bem menos tempo do que eu, lá do Instituto Benjamin, eu ajudava muito ele, sendo cego igual a ele. Ele não suportou, já faleceu. E estava num caminho progressivo e bem, mas ele não suportou, não achou injustiça. Eu falei, olha cara, nada é impossível, se veio, nós temos que dar conta. Eu digo nós, eu e ele. Mas ele não suportou. É o tal negócio, eu estou suportando? Eu estou indo. Faço minhas orações de manhã, agradeço o que aconteceu ainda há pouco aqui, a comunicação espiritual, orientando, explicando como é que tem que ser feito. E com isso, eu, sinceridade mesmo, eu até às vezes me emociono quando estou andando por aí, porque grande é o número de pessoas que me auxiliam de uma maneira tal que eu tenho hora que eu faço, mas será que eu mereço isso tudo? Para ver, estou cego. Mas as pessoas me ajudam tanto que eu fico até sem aquela ação material para agradecimento. Eu não encontro um jeito de agradecer materialmente falando. E as pessoas parecem que compreendem. Muitos vêm depois até a mim, querem fazer pergunta, coisa e tal. Eu falei, eu sou um homem de fé, mas só que eu acho que estou um pouquinho
recebendo um pouco mais do que mereçam. É assim nós vamos levando todos os problemas, não parece nada não, o próprio Carlos que estava falando aí ainda há pouco, tem os problemas dele sério, familiar, mas ele não deixa a peteca cair. Então o que é isso? Isso é força, é vibração, cada um vem de uma maneira, todos nós temos um dever a cumprir, esse dever pode se parecer uma coisa simples, mas é uma coisa muito que atende às forças imutáveis, porque ela é inigualável. Então cada um é que sente o peso, mas tem que sentir primeiramente as forças divinas. Aliás, o Mestre Jesus falou, cuidai das forças espirituais, que a material, ela vem. E assim nós vamos vencendo, né? E desculpa, Carlos, foi até um pouco de desabafo. Não, eu só queria acrescentar, para não ficar uma coisa dual, espiritual. O que é espiritual? Tudo é espiritual. Até um saco de plástico é espiritual. Tudo é energia. A gente está tateando aqui nessa casa, então, que o negócio é bem mais impactante, a mensagem aqui é bem mais direta. Tudo é espiritual porque tudo é energia. Nós somos energia, a gente vive num mundo onde tudo é energia, tudo é energia. Então tudo é espiritual, até o material é espiritual, tudo é espiritual. Quando a gente entende que nós somos energia, que a gente está vivendo em frequências, tudo é espiritual. Então a gente tem que entender para não ficar entrando no reino do catolicismo, do espiritismo, do candomblessista, de tudo quanto é religião, para a gente entender uma realidade e não entrar para o misticismo de cada crença. Tudo é espiritual. Se eu não tiver frequência, como ele colocou, duas personalidades, para me matar, eu não me mato. Para eu desencarnar, eu tenho que ter a frequência para desencarnar. Eu criar aquela situação, estar estacionado naquela frequência que me libera o desencarne. Senão eu não desencarno. Se ele foi primeiro, porque ele criou o ambiente para aquilo acontecer. E a outra pessoa não criou o ambiente. Tudo é vibracional. Tudo está no local certo, no momento certo e com desfecho certo. Por isso que nada é por acaso. Senão a gente entra para o lado da crendice. Senão a gente entra para o lado do fantasioso e do fantástico. Então vamos agora focar a imagem do nosso modelo e guia, nosso Mestre Jesus, e vamos confabular com ele. Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos na santa importância de autoconhecimento, trabalhando de forma mais massificada para ampliar minha autoiluminação. Que a paz seja resultante nos trabalhadores que aqui se encontram, nessa intenção de autoiluminação. E por isso só temos a agradecer ao Pai Criador de tudo e de todos, por essa oportunidade de estarmos aqui, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta agora essa segunda parte de interação com os nossos irmãos desencarnados. Que assim seja. Meus irmãos, estamos já chegando ao término desse encontro. Então vamos voltar ao coloque com o nosso modelo guia e falar com ele assim: Mestre Jesus, agradecemos por mais esse encontro, essa
essa reunião entre afins e que possamos sair daqui de uma forma mais aclarada, bem mais iluminada do que quando aqui chegamos, e que a mensagem de que somos criadores do nosso mundo, que quando nós nos transformamos para melhor, melhor será a nossa criação, melhor será o meu mundo, que possamos acreditar e manter durante a semana esse foco centrado na autoiluminação, na autopresença. Eu sou. Que a paz seja uma realidade na consciência de todos. Que assim seja. Tudo bem, seu Pedro? Tudo bem. Tudo jóia? Tudo bem? Tem comunicação, Bruno? Não. Tem, Pedro? Tem. Então vamos zerar. Senhor, mais uma vez aqui em Sua presença, para podermos crescer um pouco mais na nossa parte espiritual. Só temos a Te agradecer por tudo que nos foi ofertado nestas lições magníficas, que só venha acrescentar à nossa vida mais um pouco de Sua verdade. E contudo, isso poderemos mudar e poder evoluirmos mais, pois foi para isso que esta oportunidade nos é dada, tanto encarnado quanto nós já não temos mais o corpo de carne, porém nada muda, só continuamos a nossa jornada. Temos muito a fazer sempre, e com toda essa ajuda é que se torna mais fácil, pois muitas das vezes não se tem tanta bagagem a nos oferecer, e quando encontramos é uma grande felicidade. Não se trata de que outras casas não tenham, mas eu acho aqui mais facilidade devido aos livros que aqui nos apresentam. Daí nos dá mais vontade de estar aqui. Que fiquem todos na paz do Mestre Jesus, e obrigado por mais este dia de muita grandeza espiritual que sempre encontro neste ambiente. Quero poder agradecer mais uma vez por esta oportunidade de estar aqui. Me sinto muito mais feliz depois de tudo que aprendo. Sei que é um pouco difícil, mas aos poucos estou compreendendo melhor. Eu sou um pouco bronca, mesmo, mas aqui eu acho muito mais fácil, e hoje já tenho um pouco mais de conhecimento da minha vida aqui. Obrigado, irmãos da terra, por vocês. São tão importantes para nós. Só eu sou a prova viva de mudança. Que Deus possa abençoar todos vocês e que sejam sempre estes seres que não desistem de nós. Paz e luz a todos. Assim seja.
nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.